o meu carinho, a minha gratidão aos irmãos, à igreja, à nossa igreja aí em Maceió, ao reverendo Luiz pelo convite. E a minha palavra hoje, nesse momento, é uma palavra inicialmente de alerta sobre o problema do suicídio. Então, quero fazer rapidinho uma primeira abordagem sobre os problemas e as questões relacionadas ao suicídio. Suicídio a tentativa de suicídio é uma situação bastante complicada, porque afeta não apenas a pessoa, mas afeta também o seu contexto, a sua família, o seu ambiente de trabalho, a escola. E nós estamos vivendo num momento bastante singular em relação a isso, que estamos acompanhando essa situação ou as tentativas de suicídio cada vez mais em pessoas mais jovens. Isso nos chama atenção e chama a atenção dos profissionais e, sobretudo, da necessidade de adoção de ações na área da saúde, políticas públicas específicas para o cuidado preventivo com relação ao suicídio. Então, só para a gente localizar, a gente tem 3 situações bastante específicas em situação ao suicídio, que a gente poderia chamar são gradações da gravidade do problema. Uma primeira situação que aparece são as ideias ou o pensamento. E esse pensamento, às vezes, é alimentado predominantemente em situações de conflito, em situações de angústia, ou, mais especificamente, em situações de intensas angústias e dificuldades em relação a problemas da vida. A segunda situação é a tentativa propriamente dita, mesmo que seja de forma mais leve, mas é uma situação que nos chama a atenção, até que se chegue, às vezes, em alguma situação, e infelizmente, se chega ao suicídio propriamente dito. Mas tem algumas informações básicas, alguns sentimentos são muito presentes na história das pessoas que nutrem ideação suicida, que a gente chama, ou fazem tentativa de suicídio. Um aspecto importante que a gente precisa compreender é assim, que, em geral, as pessoas têm uma inteligência, uma capacidade de articulação preservada, as pessoas elas têm uma atitude bastante comum, elas interagem com as pessoas, mas, em geral, nutrem experiências de tristezas intensas, de isolamento e, em alguns momentos, de dificuldades de lidar com determinados problemas básicos da vida. E isto está associado a 2 outros fatores. A presença de sentimento de culpa, que gera angústia, e a presença também de sentimentos de tristeza ou sentimentos intensos de tristeza, que a gente poderia chamar bem presente na vida das pessoas. O o reverendo Luiz colocou mágoa, mas vamos chamar a palavra ressentimento. Ressentimento é aquele sentimento que reaparece na nossa experiência emocional, traduzindo em angústia, em sofrimento, em tristeza, em sensação de que a vida não vale a pena, de que não faz sentido, de que as coisas não fazem sentido, com pouca disposição para ir em frente e para enfrentar as dificuldades da vida. Então, e é preciso também dizer que pessoas nessas condições precisam de cuidado, de tratamento médico e de tratamento psicológico. Uma coisa importante que eu tenho percebido, e eu, na universidade, eu pesquiso sobre isso, tenho orientado alguns alunos e também participo de pesquisas, é assim, a comunidade em si ela tem um papel muito importante, tanto na prevenção,
no acompanhamento e depois no acolhimento e na recuperação da pessoa, ou seja, no processo de retomada das suas atividades na vida. São pessoas que, em geral, quando fazem a tentativa, elas ficam muito envergonhadas, a família, às vezes, não compartilha ou tenta esconder o fato, e isto acaba, em algumas situações, gerando profundo desconforto, tristeza, isolamento, o que faz com que a situação possa se agravar e voltando novamente toda aquela situação. Então, a comunidade, o acolhimento, a participação na vida, com determinado cuidado, de forma muito respeitosa, a comunidade participando, dando apoio para a família, estando com a família, é muito importante para o trabalho de recuperação e de ajuda mais frequente e constante para a família também e para a própria pessoa. Neste momento, especificamente, em função da pandemia, há uma tendência a aumentar essas experiências, às vezes associada a situações de profunda ansiedade e profunda angústia. Então, nós vivemos um momento em que as pessoas se isolam e que não há muito contato, ou seja, cada um vai viver a sua vida, cada um procura organizar a sua vida e tocar a vida, e pouca disposição nós temos percebido nas pessoas para estarem ajudando. A gente poderia dizer, como Igreja de Jesus Cristo, pouca disposição as pessoas têm para o serviço de resgate e de restauração da vida. Então, uma palavra importante para a nossa vida como Igreja de Jesus Cristo é assim: o nosso compromisso é com a vida, o nosso compromisso é com a dignidade da vida humana, o nosso compromisso é com a restauração da saúde integral às pessoas. O nosso compromisso e o compromisso do Evangelho de Jesus Cristo é resgatar a vida em toda a sua plenitude. Isso precisa fazer parte do nosso processo, precisa estar presente no nosso dia a dia e, mais importante ainda, é preciso que haja um comprometimento nosso com o resgate pleno da dignidade humana, da vida humana e, acima de tudo, dizer para as pessoas que a vida é possível, a esperança está presente no nosso coração e a fé nos sustenta e nos conduz de forma segura e nos dá uma direção para que a gente possa se fortalecer para enfrentar as dificuldades. Algumas coisas que são importantes para a gente compreender. Muitas vezes a gente associa transtornos mentais, problemas emocionais, experiências significativas de sofrimento psíquico como falta de fé. É preciso a gente entender que, assim como nós temos os problemas físicos ou fisiológicos, quando a gente tem uma dor de cabeça, a gente vai ao médico, toma remédio, quando tem uma dor no braço, quando tem uma dor no estômago, ou quando tem um problema de ordem física ou fisiológica, a gente procura tratamento. Assim também é preciso que a gente inclua nas nossas possibilidades, quando a gente tem um problema emocional, seja ele de que natureza for, que a gente não está sozinho conseguindo lidar e superar o obstáculo, é preciso que a gente procure ajuda. E, em algumas situações específicas, quando a angústia e o sofrimento alcançar um nível de impacto significativo da nossa vida, por exemplo, quando as nossas dificuldades emocionais estiverem impedindo ou dificultando a execução de tarefas básicas do nosso dia a dia,
prejudicando a nossa disponibilidade, a nossa disposição para sair para a vida, para encontrar soluções para os nossos problemas, para conquistar o espaço na história dos acontecimentos, aí a gente precisa de ajuda e ajuda especializada. É sempre importante a gente compreender isso. Há um espaço na nossa vida para nutrir a experiência da fé, a nossa comunhão com Deus, a comunhão com a comunidade, receber o alimento espiritual, mas também é necessário que a gente inclua na nossa agenda de busca, de trabalho, os cuidados especializados em saúde mental. É muito comum nesse período, e isso vai se tornar cada vez mais frequente e comum neste momento de pandemia, assim, um pouco de tristeza. Veja, nós vivemos perdas significativas. Nós vivemos quase todas as famílias ou as comunidades ou os ambientes de trabalho viveram experiência de perda, ou alguém que se infectou pelo coronavírus, ou alguém que faleceu, ou alguém que ficou internado, ficou muito tempo. Então, tudo isso gera angústia, tristeza. Em alguns momentos, assim, essa angústia fica muito intensa. Mas é importante, e em função disso, é possível que, em alguma situação, as pessoas fiquem tão desanimadas e com indisposição para dar continuidade e prosseguimento à vida. Neste momento, é preciso, então, procurar ajuda, sempre dizendo: há espaço para ajuda profissional e para cultivar a fé, para alimentar a fé, para recuperar o dinamismo da fé na nossa vida e na nossa experiência. Então, é possível fazer acompanhamento, tratamento, recuperação da vida de pessoas que fizeram tentativa de suicídio. É possível ajudar e dar suporte espiritual e emocional para as pessoas que nutrem no seu pensamento o que a gente chama de ideação suicida. É possível, em todas as situações, uma comunidade forte, saudável, disposta a ajudar pessoas na superação dos seus obstáculos, das suas dificuldades, dos momentos de desesperança e reencontrar o caminho da vida para descobrir, então, que a vida vale a pena. E vale a pena porque é possível seguir fortalecidos pela ajuda do conhecimento científico, pelo tratamento profissional, pela experiência da fé e pela força da oração de uma comunidade que coloca a sua vida na mão e no altar do Senhor. Então, essa é a nossa experiência, e quero passar, então, neste momento, essa mensagem, dizer assim: vamos em frente, enfrentando as dificuldades, buscando as ajudas possíveis, conciliando os nossos esforços e dirigindo esses esforços àquele objetivo maior, caminhar, e, acima de tudo, caminhar olhando para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e irmãs aí de Maceió. Que Deus abençoe a vida do reverendo Luiz, que Deus esteja iluminando a sua mente, o seu coração, e lhe fortalecendo para esse trabalho tão importante, e que a Igreja de Jesus Cristo, aí em Maceió, seja sal e seja luz, que possa iluminar e aquecer o coração de muitas e muitas pessoas que precisam do poder, da graça, da misericórdia, do amor do nosso Deus. E precisa também ser orientada e ajudada para vencer e superar os obstáculos da vida. Que Deus abençoe, que o seu coração seja guardado no poder, no amor e na misericórdia de Jesus Cristo, o nosso Senhor.